paz do Senhor, amados irmãos, estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, compartilhando o devocional com vocês, da parte do Senhor. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 15, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Louvado seja o nome de Jesus. O tema desse devocional é Jesus está sempre conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Essa passagem muito conhecida fala desses 2 discípulos que estavam a caminhos de Emaús. Depois que Jesus morreu, já se passaram 3 dias e eles estavam nesse caminho, lamentando a sua sorte, entristecidos, duvidosos, sem saber o que tinha acontecido, aonde o texto nos diz que, enquanto discutiam no meio do caminho, Jesus, ele apareceu e ia conversando com ele. Aleluia! Essa é a primeira grande verdade desse texto. Não importa a sua situação, não importa o caminho que você está, se você está no caminho de tristeza, no caminho de dor, no caminho de dúvidas, saiba que Jesus, ele vai se aproximar de você. Jesus, ele sempre está presente na nossa vida, em qualquer seja a situação. Louvado seja o nome de Jesus. Porque muitas vezes, diante da situação da vida, nós também nos paramos e lamentamos a nossa sorte, nós também passamos a duvidar, nós também passamos a desconfiar de tantas coisas que nós escutamos, mas é justamente nesse momento de frustração, nesse momento de tristeza, que Jesus, ele se aproxima de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Porque sempre Jesus, ele tem uma palavra de ânimo para dar para a nossa vida. Eu creio que nesses últimos dias nós estamos vivendo dias difíceis, mas Jesus, ele sempre tem dado uma palavra de ânimo para nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Porque ele sabe do que nós precisamos. E quando Jesus se encosta no caminho com ele, Jesus caminha junto com aqueles 2 discípulos, Jesus começa a escutar e pergunta: olha, o que é que aconteceu? Por que é que vocês estão assim? Louvado seja Deus. Jesus perguntou não porque ele não sabia do que tinha acontecido, mas Jesus perguntou porque ele sabe que o ato de desabafar é muito bom, faz muito bem para nós. O ato de expor nossos sentimentos, as nossas angústias, nossas frustrações, isso faz muito bem para o nosso coração. E a primeira coisa, a primeira atitude que Jesus faz quando se aproxima de nós é começar a sarar, a tratar os nossos traumas, a tratar a nossa frustração, a tratar da nossa tristeza. Louvado seja Deus. E é por isso que, mesmo sabendo o que aconteceu, Jesus pergunta para ele: Qual situação que você está falando? E ali eles começam todo o caminho, conversando com Jesus, dizendo tudo o que aconteceu. Olha, eu esperava que o Messias, ele era poderoso em obras, ele fazia milagres. Esperava que fosse ele a redenção de Israel, mas já se passaram 3 dias depois da sua morte. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, escutando tudo aquilo ali, depois Jesus começou, louvado seja Deus, questioná-los 2 coisas que devemos ter entre nós. Primeiro foi entendimento e segundo foi a fé. Essas 2 coisas, elas seguem aqueles que creem em Jesus, aqueles que se dizem cristãos. Eles devem ter o entendimento da palavra e crer na palavra. Para nós, nesse dia, Jesus quer que você tenha o entendimento daquilo que ele já falou na sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Entenda
essa parte que Jesus falou, que nós passaríamos por essas aflições. Mas também tem a fé de que Ele venceu. Tem a fé de que Ele é a tua força e é Ele que te fará vencer também. Louvado seja o nome de Jesus. E logo Jesus começou a exortar, logo Jesus começou a lembrar das promessas no versículo 27, porque Jesus é aquele Pai que nos ouve, nos exorta e renova as promessas que tem para que nós tenhamos esperança. Jesus, ele renova as promessas da nossa vida. Jesus nunca vai dizer para você que chegou ao fim, que acabou, que parou aí. Jesus sempre ele vai te ouvir, Jesus sempre vai te animar, te exortar e vai renovar as promessas na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o nosso Jesus, ele é um Deus de vida e não de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então reserve um tempo com ele. Começa ali fazer como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Começa a conversar, a expor, a desabafar com ele. Porque você vai ver que não só fará um bem enorme para você, como você também ouvirá a voz dele, aleluia, exortando você a confiar mais na sua palavra e renovando as promessas na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E depois desse diálogo com Deus, nós não queremos mais falar de tristezas, nós não queremos mais murmurações, apenas uma coisa nos importa, é a presença dele. Perceba que quando Jesus começou a exortar e a falar com os discípulos, depois que aquela conversa foi ficando maravilhosa, eles não mais questionaram, eles não mais murmuravam, mas quando Jesus fez menção que ia passar, eles disseram, fica conosco, aleluia, já se faz tarde. Quando nós começamos a desfrutar dessa presença gloriosa de Deus na nossa vida, nós não queremos mais falar nada de tristeza, nós não queremos mais pensamentos negativos, nós só almejamos agora a presença dele. Aleluia, porque essa presença ela é maior do que qualquer dor. Essa presença ela é maior do que qualquer tristeza que você venha a sentir. Essa presença fará toda a diferença na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando nós estamos desfrutando da sua presença, nós não queremos mais nos ausentar dela. Nós insistimos por sua presença. Então, quando nós paramos de nos preocupar e anelamos por sua presença, logo os nossos olhos espirituais se abrem e logo nós começamos a enxergar, a ver esta verdade, que ele sempre esteve ao nosso lado. De repente, os discípulos, quando anelaram essa presença e o mestre começou a cear com eles, eles abriram seus olhos e eles perceberam, olha, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho? Era como que ele dissesse, olha, não é uma verdade que em todo o caminho ele esteve conosco, louvado seja Deus. É essa verdade que Jesus quer que você saiba, que você reconheça. Ele quer abrir os teus olhos para que você enxergue que em todo o teu caminho, Jesus sempre esteve ao teu lado. Louvado seja o nome de Jesus. E já animados, fortalecidos pelo Senhor, nós temos força e disposição para voltar para o caminho que o Senhor nos mandou. Seguir congregando com os outros irmãos e também exortando uns aos outros. E quando isso acontece, Jesus vem entre nós, nos dando a paz, conforme o versículo 36. Jesus é tudo o que você precisa. Se você está preocupado no caminho de Emaús, saiba de uma coisa. Ele sempre esteve e ele sempre está do seu lado. Louvado seja Deus. Pega com essa palavra, medita nela. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda esses dias de paz sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. E quando tudo isso passar, nós estaremos mais preparados para louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.